Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 29. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ai, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos deles. Curve a cabeça, deixe-me orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco como nunca antes. Em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui, ele é parte de uma história bem maior que conta... O fato é o seguinte: tinha um rei, este rei estava totalmente fora do propósito de Deus no seu reinado, e naquela cidade tinha um profeta que havia sido corrompido. Eu não sei exatamente com o que, se ele foi comprado, mas aquele profeta profetizava somente as coisas que o rei gostaria de ouvir. E aquele reino foi reprovado pelo Senhor, a ponto de Deus mandar outro profeta ir lá. Quando este outro profeta chega lá naquela cidade, ele começa a profetizar. A Bíblia fala que o rei se levantou contra ele e ficou muito irado com ele, e ele amaldiçoou o rei. A Bíblia fala que a mão daquele rei ficou ressecada. E quando aquele rei percebeu que a sua mão tinha sido ressecada, ele se curvou diante do profeta e falou: por favor, retire essa maldição de mim, retire essa praga de mim. Eu fico pensando, eu queria ter esse dom só um final de semana por ano, mas Deus não confia em mim o suficiente para fazer isso. Mas aquele profeta, ele curou aquele homem imediatamente. E a Bíblia fala que aquele homem ficou impactado com aquilo. Foi uma reunião em praça pública. Todo mundo ficou impactado e viu que aquele profeta realmente era um profeta, um homem de Deus. E a Bíblia diz que o rei chamou este profeta e disse para ele: fique aqui conosco, quero fazer um banquete para você na minha casa, eu quero celebrar você, vamos passear juntos, eu quero te apresentar o meu palácio. E aquele profeta disse assim: por ordem de Deus, eu não posso comer nem beber nada desta terra impura. Por ordem de Deus, eu não posso comer nem beber nada aqui, eu só tenho que ir embora agora. E o rei ficou chateado, mas compreendeu, e aquele profeta foi embora, e no meio do caminho, ele foi abordado. Ele foi abordado por um homem que era profeta naquela cidade. Eu fico imaginando que os filhos daquele homem viram aquele espetáculo todo e voltaram para casa contando para o seu pai: pai, o senhor não sabe o que aconteceu na praça agora? Um grande profeta, um jovem profeta chegou lá e ele profetizou e falou as coisas que Deus queria que falasse. Porque profecia, irmãos, não é dizer eis que te digo, não é ficar falando do passado das pessoas. Profecia é lembrar alguém aquilo que ela esqueceu sobre ela mesma, ou avisar alguém aquilo que ele não sabe sobre ele. Uma palavra profética sempre vai dar uma direção. O profeta que fala só o problema, ele não é profeta. Isso não é uma palavra profética, isso é uma palavra patética. O profeta de verdade, ele aponta um problema, mas ele também vai apontar uma solução. É muito fácil você apontar problemas. E aquele homem apontou o problema e apontou a solução. Aquele rei foi abençoado. Aquela nação tinha agora uma oportunidade de converter de seus maus caminhos. E aquele profeta antigo, velho, que estava lá, sem fazer o que devia fazer, talvez na sua casa assistindo a todas as séries possíveis do Netflix, ficou sabendo. Ele falou: uau! Depois de tanto tempo, Deus voltou a falar por aqui, e ele mandou seus filhos irem junto com ele, atrás daquele homem. E eles montaram nos seus cavalos, eles foram lá e cavalgaram e tentaram achar aquele profeta até encontrá-lo. A Bíblia diz que aquele velho profeta, o antigo profeta, disse para aquele jovem profeta assim: vamos lá na minha casa, eu também sou profeta, eu quero conhecer mais do seu ministério, eu soube do que aconteceu. E aquele profeta disse para ele: eu não posso comer nem beber
nada desta terra impura. Deus me disse que eu não posso comer nem beber nada dessa terra impura. Deus me deu uma palavra. E aquele profeta disse, cara, vamos lá em casa, não tem problema, eu também sou profeta, eu entendo disso. E aquele homem foi enfático e disse, Deus me falou que eu não posso comer nem beber nada de uma terra como esta. Mas aí, de repente, a Bíblia diz que aquele profeta velho disse para ele assim, não, calma, um anjo apareceu para mim e disse que era para você ir lá em casa. Deus mandou te falar, eis que te digo, é para você ir na minha casa. Aí o profeta jovem falou, então eu vou, ué. Se Deus falou, vambora. E os dois foram. A Bíblia diz que eles tiveram um tempo de comunhão, eu imagino eles comendo lá um frango com quiabo, e o profeta antigo contando histórias do passado para o profeta jovem, e o profeta jovem admirado de ouvir as histórias, e o profeta jovem contando para ele as últimas experiências de como que foi ouvir a voz de Deus, e dos planos ministeriais que ele tinha, de quais cidades talvez ele passaria, mas de repente, a Bíblia fala que o profeta velho é tomado pelo Senhor, e ele disse para o profeta jovem assim, eu não disse para você não comer nem beber nada nessa terra? Por causa disso, você não vai ser enterrado junto à cova de seus pais. Uau! Aquele ambiente de celebração, de alegria, se transformou num ambiente de tensão, de medo, de insegurança. Eu imagino aquele profeta jovem levantando com medo e disse, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E ele foi embora, irmãos, a Bíblia diz que ele foi embora. E no meio do trajeto, a Bíblia diz que um leão veio e matou aquele profeta. Aquele profeta jovem agora está morto. E o texto que eu li aqui está dizendo que o profeta velho ficou sabendo disso, porque os seus filhos trouxeram a notícia. Eles disseram para o pai, lembra aquele rapaz que passou a noite aqui? Lembro, ele está morto na estrada, um leão matou ele. Irmãos, eu imagino a tristeza no coração daquele homem velho, experiente. E ele disse, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. E ele correu lá. E quando ele chegou lá, ele fez essa exclamação aqui. Ele disse, ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Eu imagino aquele homem velho, experiente, ajoelhado sobre o corpo daquele jovem profeta, dizendo, ah, meu irmão, ah, meu colega, ah, meu amigo. E ele disse para os seus filhos assim, vamos levá-lo. É interessante que o burro que ele estava montado estava lá intacto, e o leão assistindo tudo. O leão não comeu jegue, o leão só matou o profeta. E a Bíblia diz que eles levaram aquele homem de volta para a terra deles, ele abriu uma cova, e ele mandou que enterrassem aquele homem lá, e ele disse no final da história aqui, quando eu morrer, eu quero que vocês me enterrem exatamente no mesmo lugar que este profeta jovem está sendo enterrado. Eu não quero que vocês me enterrem do lado, eu quero que vocês me enterrem exatamente na mesma cova. Por quê, irmãos? Porque talvez aquele homem tivesse no coração um sentimento que seja ideal você ter nos dias de hoje. É o sentimento de que existe um poder na influência. Aquele homem poderia estar pensando assim, se não fosse por mim, se não fosse eu, se não fosse por uma influência ou uma liderança contrária da minha parte, este jovem poderia ter um ministério muito melhor. Esse cara poderia profetizar muito mais daqui para frente. Mas por influência, porque existe um poder na influência. Todos nós aqui neste auditório praticamos e exercemos influência. A expectativa de Deus é que a igreja influencie a sociedade. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês influenciem e não sejam influenciados. Eu quero que vocês transformem. Eu quero que vocês não sejam conformados, ou seja, não peguem isso de fora e coloquem dentro, mas peguem o que está dentro e coloquem fora, porque transformação é isso, a influência de dentro para fora, a conformação é a influência de fora para dentro, ou seja, ele disse aqui, eu quero que eu seja enterrado exatamente
no mesmo lugar deste homem, porque talvez se eu não tivesse sido estúpido, talvez se eu não tivesse feito um papel errado, talvez se eu não tivesse dado um mau exemplo, talvez se eu não tivesse dado um mau testemunho, talvez se eu não tivesse tomado uma decisão errada, este homem estaria cumprindo o chamado dele exatamente agora. E a Bíblia diz que ele fez assim. Olha o que diz, irmãos, em Romanos capítulo 14, versículo 7. Nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós morre apenas para si. Talvez você pense assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A casa é minha, eu faço dela o que eu quiser. O ministério é meu, eu faço dele o que eu quiser. O carro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos alerta que ninguém, nenhum ser humano vive somente para si. E ninguém morre somente para si. Você sabia que alguém está te observando exatamente agora? Você sabia, querido e querida, que alguém está te observando? Tem alguém me observando. Tem alguém repetindo, tem alguém colocando os pés exatamente no lugar que eu coloquei os meus. Mesmo que eu não saiba, mesmo que você não saiba, tem algum primo seu, tem algum vizinho, tem algum irmão da igreja te observando e dizendo assim, se o Natanael fizer isso, eu também faço. Se a Ellen fizer, eu também faço. Tem alguém te observando, tem alguém te imitando. É assim. Porque ninguém vive para si só, e também ninguém morre só para si. Alguém vai ser colocado na mesma cova que você for colocado. É impossível fugir disso. E a primeira maneira que nós exercemos influência são sobre os nossos filhos. Quem aqui tem filho, diga amém. Amém. A Bíblia fala, irmãos, que Jeroboão, filho de Nabate, esse cara, ele, junto com Josafá, eles fizeram coisas terríveis por causa de influência de Jezabel. A Bíblia nos diz lá em 1 Reis capítulo 22, 51 assim: Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Samaria. Lá diz assim, e reinou 2 anos sobre Israel. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor reprovava. Ele fez o que o Senhor reprovava e andou nos caminhos de seus pais, Jezabel e Acabe. Você que é pai aí, você que é pai, você tem que entender, você que é mãe, você tem que entender a responsabilidade e o poder de influência que nós temos sobre os nossos filhos. Porque mesmo depois de mortos, nós ainda vamos influenciá-los. Eu fico pensando no rei Ezequias, que depois que ele se tornou um bom vivant, ele não se preocupou muito com dar bons testemunhos, e o filho que nasceu, quando ele mudou de posicionamento, se transformou num Satanás, num demônio que desconstruiu tudo que o pai dele tinha construído, porque ele parou de ser uma boa influência. Eu tenho uma pergunta aqui, você é uma boa ou uma má influência? Porque não tem como fugir disso. Na sua escola, eu tenho um menino na nossa igreja, Boas Novas de outro endereço, ele é um menino incrível, ele é super tímido, na igreja ele não faz muita coisa, mas ele tem uma célula na sala de aula dele, numa escola pública, e todas as quartas-feiras, porque a célula é na terça, toda quarta, ele pega a mesma lição da terça, e durante o intervalo, ele reúne alunos da escola toda, ele prega o evangelho para aquelas pessoas, porque ele entendeu o poder da influência. Fala comigo, o poder da influência. Mesmo depois de morto, irmãos, nós ainda vamos exercer influência, porque ninguém morre para si. Que legado nós estaríamos deixando? Porque quando eu falo de Abraão, a gente lembra de fé. Quando eu falo de Moisés, a gente lembra de mansidão. Quando a gente fala de Abel, a gente lembra de generosidade. Quando fala sobre Davi, a gente lembra de adoração. Quando fala de Josué, a gente lembra de coragem. Quando fala de Daniel, a gente lembra santidade. Quando fala do apóstolo Paulo, a gente lembra de determinação. E quando falar o seu nome? E quando falar o meu nome? Será que alguém vai dizer assim: poxa, era muito mais fácil servir a Deus quando fulano ou ciclano estava vivo? Era muito mais fácil servir a Deus quando o ciclano estava vivo. Eu tenho influências na minha vida de muitos aspectos. A minha avó Lourdes, mãe do meu pai, ela era a única cristã da família, todos os filhos dados ao alcoolismo, às drogas, à festa, ao baralho, à prostituição, e aquela senhora piedosa, frequentadora de igreja, ela reunia os netos, porque ela fazia aqueles biscoitinhos que os netos amavam, e ela reunia os netos em torno da mesa e dizia assim: você lê o salmo fulano de tal. Eu, irmãos,
o meu dia foi o 119, irmãos. Nossa Deus, ela falou, hoje tem salmão. Eu pensei que era o peixe. Só que era o Salmo 119, é o maior salmo que existe na Bíblia. E eu me lembro, um adolescente, eu tive que ler o Salmo 119 inteiro, porque a minha avó era uma mulher que amava a palavra de Deus. Aí eu entendi porque com poucos dias de convertido, meu pai decidiu ser um pregador da palavra. Aí eu entendi porque meu pai teve tanto amor pela palavra, porque alguém veio antes dele, criou um veio, uma vibe, para que ele pudesse seguir. Talvez você não esteja prestando atenção, mas alguém está prestando atenção em você. E o meu tio Antônio, falecido, aquele homem orava 3 vezes ao dia, e cada hora que ele parava para orar, eram pelo menos 2 horas de oração. Na minha casa tinha o culto semanal, toda semana a gente tinha culto familiar. Aí a gente orava, papai, fazia aquele negócio todo, dava as mãos, orava, pedia perdão, reconciliava, ele dava as direções, xingava, brigava, a gente lia a Bíblia e amém. Um dia o meu tio Antônio bateu na porta da casa, ele descobriu que a gente estava tendo um culto semanal lá em casa, só com os pais e os filhos. Ele falou assim, eu fiquei sabendo que vocês estão reunindo aqui hoje, e eu vim aqui participar. Falei, crê em Deus Pai. Porque o homem não brincava, irmãos, ele não sabia brincar. Uma vez eles acabaram de bater uma laje e ele falou assim, agora é a hora do maná. O pessoal achou que era feijoada, ele falou, vamos dar a mão para agradecer a Deus por essa laje. Ele não soltava a mão das pessoas com menos de 25 minutos, 30 minutos de oração, orando alto. E ele entrou na nossa casa aquela noite e na hora da oração ele falou assim, eu queria tirar uma oração. E quando aquele homem começou a orar, irmãos, quando a gente viu, já estava dando quase meia-noite. Meu pai falou assim, ô Titonho, está na hora já da gente encerrar aqui por hoje, porque amanhã a gente acorda cedo. Você já pensou, irmãos, em alguém que antes de nós foi uma inspiração, seja na palavra, seja na oração, no empreendedorismo, na piedade, no amor, no zelo, na excelência, no trato um com o outro, como um bom pai, como um bom filho, como um bom marido, como um bom cristão, como um bom pregador da palavra, seja lá o que for, como um bom motorista. Tem pessoas que nos inspiram em muitos aspectos. Eu quero te dizer, quem inspira você? Quem exerce influência sobre a sua vida? E eu quero ir mais além. Quem você está influenciando? Você que é pai de alguém aqui, você que tem filhos. Seus filhos teriam mais chances de ir para o céu se eles fossem filhos de outro casal? Será que os seus filhos teriam mais chances de irem para o céu se eles tivessem nascido numa outra casa? Eu fico pensando, como eu sou grato a Deus pelos meus pais, que exercem ainda boas influências na minha vida. Para isso você precisa de guardar a sua influência. Provérbios 22:1 diz assim, a boa reputação vale mais do que dinheiro. Talvez você está enchendo seu filho de Xbox, de videogame, de brinquedos, mas você não ensinou eles ainda a fazer uma oração. Você não leu a Bíblia em casa ainda. Você não traz eles para o culto. Querido, você tem que entender que se não for por você, faça pelos seus filhos. Se você não gosta de congregar, venha pelos seus filhos. Se você não gosta de ler a Bíblia, faça isso pelos seus filhos pelo menos, porque a Bíblia diz que pode chegar um dia que não se achará fé na terra. Porque porventura se achará fé na terra, se achará fé numa igreja como essa, quando essa geração for embora. Isso depende do nosso comportamento, não apenas durante a reunião, mas durante a semana, porque nós não somos crentes de domingo, nós não somos igreja de final de semana, nós somos igreja 24 horas por dia. Alguém do seu lado no trabalho está te observando, alguém do seu lado na faculdade está te observando. Recentemente eu fui no batismo de uma moça, bem alguns anos depois, falou, você não pode faltar, porque você foi uma influência na minha vida, em relação ao Evangelho. Eu queria te perguntar, você que está aqui, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, eles teriam mais chances de ir para o céu se eles conhecessem uma outra pessoa que não fosse você?
esta é uma boa palavra. Esta é uma boa palavra. Alguém tem que dizer, querido, quando você morrer, me enterra nesse mesmo túmulo aqui. Alguém tem que falar, eu quero ser crente igual o pastor Tiago. Seu filho tem que dizer, eu quero ser um marido igual ao meu pai. Sua filha tem que dizer, eu quero ser uma esposa igual à minha mãe. Alguém tem que te mandar assim, você é uma inspiração na minha vida, eu quero orar igual a você. Eu quero ler a Bíblia igual a você, eu quero ir para a igreja igual a você. Eu já terminei, irmãos, porque eu quero orar. Está vendo que ninguém falou hoje? Será que você tem sido uma boa influência nesta igreja? Porque aquele profeta velho, por alguma razão, ele mudou o destino de um homem mais jovem. Por alguma razão, ele mudou o destino de uma geração. Aquele homem podia ter casado. Aquele homem podia ter filhos, que seriam profetas também. Aquele homem podia encontrar uma esposa, construir uma casa, uma família. Mas porque ele encontrou com um homem, talvez frustrado, um homem que Deus não falava com ele mais. Talvez Deus não fale com você mais e você se transformou numa péssima influência. Talvez aquilo que você fala na sua casa, talvez aquilo que você fala na sua empresa, na sua sala da faculdade, tem gerado morte. E os leões estão soltos por aí, irmãos. Nós vivemos em uma sociedade que está cheia de leões. Quantos leões não estão se alimentando de pessoas que foram mal influenciados por nós? Eu queria fazer um desafio para você aqui agora. Saia daqui e seja uma boa influência. Seja uma boa influência. Seja uma boa influência. Vamos ser uma igreja que influencia. Por isso a Casa Kids. Por isso nós vamos abrir um outro culto. Por isso já nós vamos reativar as nossas células, porque eu quero que quando eu morrer, alguém vai falar assim, era muito mais fácil congregar quando o Paulo era vivo. Era muito mais legal. Que saudade que eu tenho daquela época. Será que alguém vai dizer isso a seu respeito? Será que alguém vai dizer isso a seu respeito? Porque existe um poder na influência. Se não fosse aquele profeta velho, se não fosse aquele crente velho, aquele marido velho, aquela esposa velha, cansada, porque velhice aqui, irmãos, não é cronológico, não é uma questão cronológica, é uma questão de desgaste. Talvez você esteja desgastado como um cristão. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir no culto? Qual foi a última vez que você compartilhou o devocional com alguém? Qual foi a última vez que você ligou para alguém e disse assim, eu quero orar com você? Eu aposto que você já recebeu um monte de notícias ruins, xingamentos, reclamações sobre o país, sobre a nação, sobre a própria igreja. Mas qual foi a última vez que você disse para alguém assim, eu quero orar com você sobre algum assunto? Vamos na minha casa, eu quero abrir a Bíblia com você. E o meu tio Antônio, aquele que orava muito, ele não sabia ler ainda. Ele já tinha perto de 60 anos de idade. Ele chegava na minha casa e falava assim, lê a Bíblia para mim, por favor. Eu falava, aonde o senhor quer que leia? Ele falava, qualquer coisa que você lê aí tá bom. Se eu lesse genealogia, irmãos, aquele homem já começava a chorar e dizer, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Porque era a palavra de Deus. E todo dia que eu caio alguns minutos no tempo de oração, eu lembro que eu quero ser enterrado no mesmo túmulo que meu tio Antônio foi enterrado. No túmulo de alguém que orou. E talvez eu estou aqui hoje como resposta de oração de alguém que veio antes de mim. Que Deus abençoe sua vida. Deixa todo mundo saber que você é diferente. Deixa seus amigos saber que você é um cristão de verdade. Deixa sua família saber que você mudou. Deixa seus vizinhos saberem. Deixa os seus vizinhos notarem isso, sabe? Deixa os seus colegas saberem.
deixa a sociedade saber, deixa o seu post pregar a seu respeito. Apresente seus amigos que são influências boas para os seus amigos que precisam de ser influenciados, porque talvez você fale assim: pastor, eu não sou muito legal para isso, mas você pode fazer algumas conexões, sabe? Você pode fazer algumas conexões, porque alguém está te observando, querido. Tem alguém olhando para nós. Se é falta de culto hoje, a pessoa vem e não te vê aqui, domingo que vem ela já não vem também. Aí você vem domingo que vem, a pessoa desencontrou com você, no outro você falta porque você é dos que frequenta de vez em quando. Aí no outro você não vem, a pessoa vem e fala assim: fulano não está lá mais, não, também não vou, não. Aí durante o louvor você fica assim, observando a letra da música, se o baterista está tocando, se o tecladista errou, e a pessoa do lado olhando, porque ele não entende muito bem como que funciona, ele não leu a Bíblia toda, ele não entendeu que nós batemos palma, porque a Bíblia diz: batei palmas. Não é um macaco disse, ele não entende que nós levantamos as mãos, porque o livro diz: levantai mãos santas. Ele não entende que nós cantamos alto, porque a Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Ele não entende que nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia é alimento, a Bíblia é um espelho, a Bíblia é como um martelo, a Bíblia é como uma espada, a Bíblia é como pão. Ele não entende isso, ele precisa de alguém fazer para que ele seja influenciado. Quantos estão comigo? Falam amém. Então o jeito que você dança, o jeito que você bate palma, o jeito que você se movimenta durante a adoração, tem alguém observando. E se você não faz por você, faça por seus filhos, faça pelos seus vizinhos, faça pelo seu irmão novo convertido ao lado, faça pela pessoa que está atrás de você te observando, faça pelo seu colega de trabalho que sabe que você frequenta uma igreja e você ainda continua falando aqueles palavrões e rindo das piadas de mau gosto lá. Faça isso pelo seu cônjuge que ainda não converteu. Faça isso pelos seus sobrinhos que precisam de referência. E sabe o que nós precisamos hoje, irmãos? De referenciais. Pessoas que influenciam. Eu me recordo a primeira vez que eu fui exposto. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Exposto ao quê, Paulo? Exposto a um instrumento, o qual eu me dediquei, estudei muito, a música, ao ensino da palavra, exposto a coisas gostosas, exposto a novas realidades, porque a Bíblia diz assim: quando você conhece uma nova realidade, esta realidade vai te libertar da antiga. E nós precisamos de uma geração, irmãos, que se levanta nesses dias e mostre uma nova realidade, um novo jeito, uma nova maneira, não a antiga, porque aquele homem velho, antigo, ele estragou a vida daquele homem jovem e novo. Vamos orar? Eu queria que você trouxesse na sua memória agora o nome de 5 pessoas que você quer influenciar essa semana. Além dos seus filhos, além do seu melhor amigo, além do seu namorado, da sua namorada, quem você gostaria que vivesse um padrão de vida melhor? Quem você gostaria? Muitas vezes as pessoas estão seguindo nossos passos, nós estamos dando passos largos para a perdição. Muitas vezes as pessoas estão nos imitando quando nós estamos fazendo coisas estúpidas e erradas. Muitas vezes você faz uma reclamação com alguém que não podia reclamar. Muitas vezes você murmura com uma pessoa que não podia ouvir aquela murmuração. Eu fico vendo pessoas emprestando suas redes sociais para vãs discussões, para futilidades, quando você podia escrever uma vez por dia: há salvação em Jesus Cristo. Há salvação em Jesus Cristo. Uma vez eu estava voltando do Rio de Janeiro, eu parei num lugar mais perto do rio, uma pessoa me abordou. Ela disse assim: você é o Paulo, não é? Eu falei: sou. Ela falou: eu e minha família somos do Rio de Janeiro, nós somos da igreja tal, e nós te seguimos no seu perfil. Eu queria dizer que é uma bênção, não para de publicar, não. Divulga os pensamentos, divulga as ideias, faça os devocionais, porque tem sido uma bênção na minha vida. Você já pensou, irmão? Se todos nós aqui nos levantarmos como influenciadores,
Porque as pessoas que a população instituiu como influencers, eu não sei como se diz isso, I don't care about these people, como que chama? Influencers ou influencers? É isso mesmo, né? Esses influenciadores aí são pessoas que não têm conteúdo nenhum, são pessoas que precisam de ser influenciadas. Mas eu quero dizer que você que está me ouvindo agora, seja aqui na igreja ou online, no YouTube, você pode ser um influenciador, uma boa influência. Deixa seus filhos poderem copiar aquilo que você faz e alguém poder copiar aquilo que ele fizer. Deixa os novos convertidos poderem copiar aquilo que estamos fazendo e as pessoas que vierem depois deles copiarem aquilo que eles fizerem. Tudo porque hoje à noite, no dia 7 de junho de 2020, uma igreja se levantou e disse: eu vou influenciar em nome de Jesus. Eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou para o céu sozinho. Eu não vou ficar rico sozinho. Eu não vou ter um casamento feliz sozinho. Eu não vou ser inteligente sozinho. Eu não vou ser sábio sozinho. Porque a ideia do mundo é, irmãos, em terra de cego, quem tem olho é rei. Isso é uma estupidez. Em terra de cego, irmãos, quem tem olho tem que dar direção para as pessoas. Em família de gente cega, a única que tiver visão tem que direcionar todo mundo. E talvez só você tenha visão aqui nesta igreja. Talvez só você tenha visão na sua casa. E você chega lá e se torna cego porque a ecologia é cega. Talvez você chegue no seu trabalho amanhã e você fica cego porque a Bíblia diz que essas pessoas andam em trevas e o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para dar vista aos cegos e não me tornar mais um cego no ambiente que nós estamos vivendo. E você tem essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade de bater na porta do meu vizinho e dizer: há salvação em Jesus Cristo. Cara, daqui uns dias, eu estou contando os dias, irmãos, eu estou contando os dias, glória a Deus, eu estou contando os dias. Vai ter uma célula lá em casa e eu já tenho vizinhos prontinhos para ir para lá, porque uma irmã dessa igreja postou no status dela semana passada a imagem do culto, e ela tem uma família gigante que mora no mesmo prédio que eu, e a família dela disse assim: olha, esse moço mora no prédio, eles parecem ser uma gracinha. E ela falou: ah, eles são gracinha e blá blá blá. E ela já fez o meio de campo. E ela falou assim: ah, eu quero que eles venham orar aqui em casa. E você sabe quem serão as primeiras pessoas que vão entrar na minha sala no dia que a minha célula inaugurar lá? As pessoas que moram no meu prédio. Daqui a pouco o prédio todo está em uma célula. Daqui o prédio todo está congregando aqui. Daqui a pouco o prédio todo está dizendo: ah, salvação em Jesus Cristo. Aí o prédio todo vai ouvir músicas cristãs. Os meninos vão brincar juntos. Eles vão fazer amizade. E eles vão influenciar. Os próximos empresários serão cristãos, os próximos médicos serão cristãos, os próximos advogados serão cristãos. Sabe por quê? Porque alguém decidiu ser uma influência. Não importa o que você faça. Salomão um dia se levantou e disse assim: eu, o pregador, fui rei em Jerusalém. Porque o seu primeiro chamado é ser uma influência em prol do reino. Ele disse: eu, o pregador, fui rei. Ele não disse: eu o rei, preguei a palavra. Não interessa o que você faça, você tem que ser uma boa influência, porque você não pode ir para o céu sozinho. Eu queria que nós orássemos. Talvez você vai chorar agora por 5 pessoas. Talvez sejam seus irmãos, seus tios. Eu tinha um tio que ele morava na Cracolândia. Ele perdeu a família, perdeu o emprego, ele perdeu a carreira de futebol. E ele estava bebendo pinga. E um dia, já contei essa história, que ele foi parar dentro do meu quarto, lá na minha casa. Eu era solteiro. E a última vez que ele tinha entrado no meu quarto, tinha sido para roubar. Mas dessa vez eu orava, eu falava: Senhor, cura meu tio. Eu via meu pai triste, ele era o caçula da família. Eu falava: Deus, cura meu tio, salva ele, Senhor. E eu via ele na Cracolândia, lá na Pedreira Padre Lopes. Eu falava: Deus, salva meu tio, por favor. Aí um dia Deus mandou ele para dentro da minha casa. Quem orava com ele todas as manhãs? Quem orava com ele todos os dias antes de dormir?
Quem lia as letras brancas da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que não tem apenas letras que são visíveis aos olhos nus. A Bíblia tem letras que elas vão ser reveladas a partir de uma intimidade que você adquirir com ela. E aquele homem passou a ler a Bíblia. Aquilo lidou com a abstinência dele, aquilo lidou com a saúde dele, porque ele estava doente, a palavra limpou o organismo dele. Hoje ele é um obreiro em uma de nossas igrejas. Esse não é o testemunho é que ainda restava um tio. Esse era o tio mais legal, trabalhador, batalhador. E esse tio, ele enveredou no álcool. A gente não tinha nada para falar com o cara, porque o cara sempre foi gente boa, ele sempre foi um homem honesto, trabalhador. Mas a última vez que eu tinha visto ele estava tão embriagado que foi preciso levar ele para casa. E a nossa família começou a orar, irmãos. Porque a esposa dele abandonou ele, as filhas dele não quiseram mais saber dele. E sabe o que aconteceu? Há poucos dias, eu fui pregar na nossa igreja, em uma das nossas igrejas, Boas Novas. E no final da reunião, tinha bastante gente lá. No final da reunião, aquele homem veio e me deu um abraço. Ele estava sóbrio, clean, ele estava sem beber, talvez há meses que eu não o via. Ele disse para mim assim: agora eu sou uma de suas ovelhas. Eu também congrego aqui nessa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Porque nós temos o poder de influenciar. Existe uma geração indo para o inferno, mas quando a luz de Cristo brilhar em nós, nós vamos fazer com que essas pessoas sigam o caminho do céu. Então eu queria que você, por favor, curvasse a sua cabeça aí onde você está. Não precisa de levantar ainda não, fique assentado mesmo. Eu queria que você se posicionasse. Que tipo de influência você tem exercido? Que tipo de influência você tem exercido? Será que a pessoa que se assenta do seu lado, ela pode te pegar como exemplo de um verdadeiro adorador, como nós temos Davi? Será que a pessoa que está atrás de você, ela pode te pegar como exemplo de mansidão, como nós temos Moisés? Será que a pessoa que está à sua esquerda pode te pegar como exemplo de determinação e coragem, como nós temos o apóstolo Paulo? Será que seus filhos podem te pegar como exemplo de santidade, como nós temos Daniel, que por não se contaminar com as iguarias do rei, aquele homem foi jogado numa cova de leões. Mas você sabe por que os leões não quiseram comê-lo? Porque ele não tinha cheiro de carne. O jejum dele era um jejum de legumes. Quem pode te pegar como exemplo? Um exemplo de alguém que congrega 52 domingos por mês. Um exemplo de alguém que é um voluntário. Um exemplo de alguém que serve com alegria, que é fiel e piedoso, que bate palma de verdade. Porque quando a gente ia na boate, irmãos, a gente não economizava energia. Porque quando a gente comprava engradado de cerveja, a gente não economizava. Porque quando a gente fumava 12 maços de cigarro por dia, ninguém reclamava. Mas e agora? Por que você acha que está difícil demais? Se não for por você, meu querido e minha querida, faça por alguém. Faça pela sua mãe que está lá deprimida. Faça pelo seu pai. Faça pelo seu vizinho. Nós somos o povo de boas notícias. Nós somos o povo de boas novas. Nós não somos um povo de entretenimento, de passatempo. Aqui não é um lugar de oba-oba. Aqui tem um evangelho que é simples, mas é puro e poderoso e verdadeiro, que transforma vidas.
E alguém vai para o céu porque nós estamos a caminho de lá. Alguém vai ser salvo porque nós estamos a caminho disso. Alguém vai ser curado porque nós fomos curados. Alguém vai ser liberto porque nós fomos libertos. Esta é uma boa palavra, este é o evangelho verdadeiro. Alguém vai ficar firme porque nós estamos firmes. Nós estamos firmes e nós vamos permanecer assim até o dia da volta de Jesus. Por que eu faço, pastor? Porque eu tenho que fazer, porque esta é a vontade do Pai. Jesus disse um dia: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Irmão, tem uma vontade de Deus que é 100% executada no céu, mas nós muitas vezes não executamos ela aqui na terra por causa das nossas coisinhas, das nossas besteiras, da nossa agenda, do nosso cansaço, dos nossos projetos pessoais, e algumas pessoas estão seguindo o nosso exemplo. Um irmão dessa igreja disse semana passada: pastor, vendo os seus posts aí da caminhada, eu passei a caminhar também. Eu falei: glória a Deus pela sua vida, cara. O que alguém vai começar a fazer essa semana, porque você também está fazendo. Vamos orar? Fica de pé, por favor. 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Hoje é o 6º jejum, é o 6º dia do jejum. Nós estamos em um jejum e oração. Hoje é o 6º dia. Foi nesse dia que Deus criou o homem, não no domingo. Na verdade, nós começamos na segunda, mas no 6º dia Deus criou o homem. E a Bíblia diz que dali Deus tirou a mulher. Quando Deus criou o homem e tirou a mulher dele, começou o processo de influência. Eu não sei quem influenciou quem negativamente. Eu sei que a serpente aparece, influencia Eva, Eva influencia Adão, Adão influencia Caim, Caim influencia Abel. E daí vem gerações influenciando gerações, até nos dias de hoje. Quem você vai influenciar nas próximas semanas, nos próximos dias? Que você seja uma boa influência, porque existe um poder na influência. Só você que quer ser um influenciador, não digital, não fake, mas real e verdadeiro, na sua casa, nos seus negócios, nesta igreja. Talvez você tenha uma funcionária lá, na sua casa, a ajudante, a secretária, que precisa de ouvir um Jesus te ama. Eu me lembro bem, tinha uma senhora que nos ajudava em casa, aí ela ficou uma semana sem aparecer. E a filha disse: mamãe está ruim no hospital, o médico mandou chamar a família. Só que ela trabalhava na minha casa, irmãos. Poxa vida, lembra disso, amor, dona Naí? Ela trabalhava na minha casa. Eu falei: Senhor, dona Naí ficou doente assim, nem soube. E a família disse: está desenganado. Eu falei: não está não. Eu falei: está curado. Resumindo a história, algumas semanas depois ela estava lá em casa, de novo, fazendo as mesmas coisas. Porque alguém teve contato com alguém que teve contato com Deus. Amém ou não? Se você quer influenciar, levante a mão direita aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor está nos colocando em lugar de destaque. Isso é uma palavra profética para algumas pessoas aqui. Deus vai te colocar em lugar de destaque nos business, no ministério, nos negócios. Deus vai te colocar em lugar de destaque. Depois desta curva, é o seu momento. É o seu momento. É o seu momento de prosperar. É o seu momento de ser exposto publicamente.
Todo mundo vai saber o que Deus tem feito na sua vida, na área específica da sua vida, nos seus negócios. Alguma coisa boa está para acontecer. As pessoas ficarão impressionadas. As pessoas vão te procurar e perguntar como que foi, qual que é o pulo do gato, o que você fez, como que foi, como que funciona, como que é, só para você influenciá-las. Só para você influenciá-las. Aquele profeta jovem, ele fez alguma coisa extraordinária em praça pública, todo mundo foi abençoado, mas uma pessoa influenciou ele negativamente. Mas Deus quer te levantar, querido e querida, para você ser uma boa influência. Então eu quero que você cite aí agora 5 nomes de pessoas que você vai orar nos próximos 7 dias. 5 nomes, 5 amigos, parentes. Pensa aí agora, em nome de Jesus Cristo. 5 pessoas, 5 pessoas. Fale o nome delas, por favor. Fale o nome delas, por favor. 5 pessoas, 5 pessoas. Em nome de Jesus. Não existem defesas contra nossas orações. Talvez você diga assim: pastor, essa pessoa é difícil demais, essa pessoa é difícil, essa pessoa é complicada. Querido e querida, não existem defesas contra nossas orações. Eu tenho um caderno de oração, todos vocês praticamente estão na minha lista de oração. Você quer ver uma coisa interessante? Tenha uma lista de oração. Tenha uma lista de oração. Os primeiros nomes têm que ser os pepinos, fumos que te perturbam, que te prejudicam, coloca lá. Mas tem uma lista de oração. Quando você menos esperar, essa pessoa vai estar do seu lado dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que bom. Então, com as mãos levantadas, diga assim: Espírito Santo. Fala mais alto, diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui, eis-me aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, eis-me aqui, como influência para esta geração. Diga assim: eu quero começar pela minha casa, pela minha vizinhança, diga assim, pela minha cidade, e eu vou aonde o Senhor mandar, porque eu sou uma boa influência, em nome de Jesus. Com as mãos ainda levantadas, que o amor de Deus e que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Esta semana é uma semana de disrupção na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Esta semana é uma semana de milagres na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Esta semana é uma semana de oportunidades, eu profetizo em nome de Jesus. Porque quando você recebe uma visão, Deus te dá provisão. Quando você recebe uma visão, e Deus está dando visão para algumas pessoas aqui, Ele vai mandar a provisão, o recurso, porque alguma coisa boa está para acontecer. Que o amor, que a graça e que a comunhão da Trindade esteja com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você está pronto para alguma coisa boa acontecer, vamos terminar com um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno, Ele merece. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Vá para casa influenciar, querido. Vai para casa influenciar. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda mais forte porque Ele merece. Vá para a sua casa influenciar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te espero aqui na quarta-feira. E no próximo domingo eu vou falar sobre 4 tipos de mentalidade. Não falta não, porque vai ser power. Que Deus te abençoe.